na minha concepção, o primeiro trimestre da gestação é um período da gravidez que é mais íntimo. Justamente porque a gravidez ainda não é visível para o mundo. Mas nesse período de gestação acontecem transformações muito importantes com você e principalmente com o seu bebê. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo sobre esse começo da gestação. Olá, família! E como é que estão as coisas por aí? Se você ainda não me conhece e caiu aqui nesse canal de paraquedas, muito prazer, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Tamira Almeida, eu sou enfermeira obstétrica, atuo no SUS, mas eu também tenho uma equipe de acompanhamento gestacional chamado Lotus Parteiras Urbanas, onde a gente tem como missão te auxiliar na travessia da maternidade. Então, se você tem curiosidade sobre esses aspectos da maternidade, gestação, parto, puerpério e amamentação, nós temos as nossas redes sociais, que são o @lotus.parteiras e o @eotamiraalmeida, onde a gente compartilha as nossas vivências e principalmente no meu Instagram profissional, eu também divido com vocês um pouquinho da minha maternidade, porque eu também sou mãe de primeira viagem. Então, se você tem dúvidas sobre esse período do primeiro trimestre, fica aqui comigo que eu vou te contar tudo. O primeiro trimestre, ele se desenvolve ali entre a primeira semana e a 13ª semana, 12ª, 13ª, dependendo da referência bibliográfica que o seu pré-natalista vai estar utilizando para te acompanhar. E é nesse período em que a maioria das mulheres acaba descobrindo a gestação. E mesmo que a gestação não esteja externamente visível, internamente já está acontecendo uma construção intensa e extremamente complexa. Nos períodos iniciais da sua gestação, vai acontecer um fenômeno chamado organogênese, que basicamente é a formação dos órgãos. Ali entre a 5ª e 6ª semana vai ser o momento em que você vai conseguir ouvir o coração do bebê, porque é quando ele também começa a bater. Então, exames de imagem, como as ultrassonografias, obstétricas, que são realizadas anteriores a essa idade gestacional, o profissional tem um pouco mais de dificuldade de conseguir ouvir o batimento do bebê. Às vezes ele pode até ver no monitor que o músculo já está lá pulsando, mas ele não consegue auscultar. Somente depois dessa idade gestacional que você, inclusive, se fizer a ultrassonografia depois desse período, também já vai ter essa oportunidade de ouvir o coração do seu bebê pela primeira vez. Por volta ali da 8ª semana, os principais órgãos já estão em formação e o cérebro do bebê já está em constante e intenso desenvolvimento. E é até por isso que a gente recomenda e preconiza a utilização do ácido fólico dentro desse primeiro trimestre. O ideal é que você já utilize antes da gestação se instalar, mas como a maioria das gestações acabam acontecendo de forma não planejada, uma vez que foi identificada essa gestação dentro do primeiro trimestre, a gente já introduz o ácido fólico justamente porque ele auxilia na formação do tubo neural, que depois vai ser a estrutura que vai se desenvolver, onde vai se desenvolver o cérebro e a medula espinhal do bebê. E ali no final desse seu primeiro trimestre, já vão ter membros formados, Os braços e as pernas do bebê já vão estar formados e fazendo pequenos movimentos, mas que ainda não vão ser perceptíveis por você aqui do lado de fora. Mas nas ultrassonografias já vão ser visualizados. E aí, por que eu falo das ultrassonografias? No primeiro trimestre, além da primeira ultrassonografia que você faz, para que a gente faça o cálculo data provável de parto e também para já ir acompanhando a progressão dessa gestação, você vai ter que realizar uma segunda ultrassonografia, que é indicada a realização ali entre a 11ª semana e a 13ª semana, e aí essa ultrassonografia também é chamada de morfológica do primeiro trimestre. E aí nessa ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre vai ser avaliado a translucência nucal deste bebê, que é uma importante avaliação de rastreio de alterações cromossomiais. Dentre elas a gente tem a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, mas esse exame ele também já faz um rastreio ali inicial de algumas cardiopatias. Então esse exame ele é extremamente importante e tem que ser realizado dentro dessa janela de tempo. Depois desse período é mais difícil para o profissional conseguir fazer as avaliações e passar as informações de forma fidedigna. Mas vamos falar um pouquinho sobre você e o que você vai sentir nesse período, O primeiro trimestre ele é muito temido pelas mulheres por conta das náuseas e os vômitos, sabe? Aquela náusea matinal, você acorda já passando mal. Então, isso costuma acontecer, é bem comum, entre a 16ª semana, entre a 6ª semana e a 12ª semana. Existem mulheres que são agraciadas por Deus e não sentem absolutamente nada nesse período, mas existem mulheres como eu, que sentem e sentem bastante. E aí eu já vou dizer para vocês dicas que eu utilizei durante a minha gestação para auxiliar no alívio desse desconforto
e acontece justamente por conta da intensificação das alterações hormonais, por conta do desenvolvimento mesmo da gestação. E aí, dentre as dicas estão ali, sugar gelo, porque o gelo a gente vai consumindo ele aos poucos, enquanto ele vai derretendo ali na boca, e aí traz um alívio, aquele líquido geladinho chegando, passando ali pelo seu esôfago, chegando no seu estômago gelado, diminui essa propensão de náuseas. Outra dica é comer devagar. Sempre que você come muito rápido, muito abruptamente, e a comida chega muito rapidamente ao seu estômago, fazendo esse enchimento rápido, principalmente a gestante, né, tem uma chance maior de você acabar nauseando ou mesmo vomitando. Evite jejum prolongado. Se você passar muito tempo com o estômago vazio durante o dia, fatalmente, quando você se alimentar, depois de um longo período sem comer nada, você vai ficar nauseada e vai passar mal. Por isso é importante que você se alimente, faça pequenas refeições ao longo do dia. Outra dica que eu simplesmente adorava era tomar sucos cítricos. Suco de laranja, suco de limão, que é meu favorito, por sinal. E, inclusive, nossa, eu tinha tanto problema com restaurantes para fazer suco de limão, porque sempre ficava aquele gostinho amargo no final. Mas, enfim, experiências da gestante. O suco cítrico, ele é ótimo nessa questão do auxílio, do alívio mesmo das náuseas. E também acaba sendo um auxílio para você, gestante, que está ali numa propensão de desenvolver infecções urinárias. Isso porque o ácido, né, desses sucos, ele acaba auxiliando a inibição de proliferação bacteriana lá na nossa região vaginal, mas também é importante consumir bastante água. E aí uma dica que eu já deixo para você é, se você não foi indicada pelo seu pré-natalista a passar numa consulta com a nutricionista no começo da sua gestação, mas tem a possibilidade de encontrar esse profissional, já busque para você receber outras orientações relacionadas à sua alimentação durante a gestação, porque o consumo de água da gestante muda ao longo da gestação. Conforme você ganha peso, o seu aumento de consumo de água também precisa acompanhar esse aumento do peso também, tá? Ainda com relação às náuseas e vômitos, se você perceber que esse sintoma está muito intensificado, você praticamente não consegue segurar nenhum alimento ou líquido no estômago, é muito importante que você busque seu pré-natalista ou um atendimento de emergência para que você receba orientações de uma medicação segura para a gestante utilizar nesse período, para que você tenha um alívio desse desconforto e, quem sabe, acabar precisando fazer uma hidratação venosa ou reposição com sais, ou mesmo aqueles soros caseiros que a gente faz em casa pela prescrição médica, né, ou da enfermeira que está acompanhando vocês, para a reposição de líquidos mesmo, tá bom? Existem outros sintomas que são muito comuns nesse começo da gestação. Dentre eles, nós temos a sonolência, né? Bate muito sono com muito cansaço, porque apesar de não parecer por fora, por dentro, a gente está trabalhando muito, literalmente formando órgãos, e isso cansa para caramba. E aí não se cobre tanto de nesse momento, ser uma pessoa muito ativa. A sensibilidade nas mamas aumenta, justamente porque o seu corpo vai começar a preparar estímulo para lá na frente, preparar as suas mamas para a amamentação. Outro ponto que acontece são as oscilações de humor. Então, seja muito bem-vinda. Você vai chorar de alegria e vai sorrir de raiva. Então, fique calma, fique tranquila, é assim mesmo. São as oscilações de hormônios. Então, já prepara também o seu parceiro, sua parceira, para que vocês estejam trabalhando juntos aí, porque vai começar no primeiro trimestre e perdura, assim, até depois do puerpério, porque o hormônio, bom. E os esquecimentos, assim, fatalmente você vai esquecer das coisas. E não é mito, gestante realmente esquece das coisas. Então, eu até trago para vocês uma outra dica com relação ao seu pré-natal. Nesse momento lá, no seu pré-natal, né, você vai estar fazendo as suas consultas, mas você ainda não vai estar tão íntimo assim do seu pré-natalista, justamente porque os encontros ainda vão ser um pouco espaçados. Normalmente você vai ter uma consulta a cada mês com ele, ou ela, né, seu médico, ou a sua enfermeira obstetra, ou a sua equipe de saúde da família. E é comum você não ter essa intimidade toda ainda com esse profissional, porque vocês ainda estão se encontrando muito espaçadamente. Mas é importante que você leve ou que você tenha algum local, você separa ali junto com o seu material do pré-natal, né, que você vai montar uma pastinha, né, nesse momento você já montou uma pastinha para colocar ali dentro o seu cartão, né, de pré-natal, que a gente falou na última consulta, e todos os exames que você já coletou no primeiro trimestre e já estão saindo para você os resultados. Você vai estar guardando tudo isso nessa pasta e pode deixar ali dentro um bloco de notas, ou mesmo anotar no seu bloco de notas do celular qualquer dúvida que venha a passar pela sua cabeça. Justamente porque a gente está aqui na era da globalização, as informações são difundidas e a todo momento chega uma nova informação que pode chegar para você e gerar alguma dúvida. Então, para aquele momento que você vai sentar ali com o seu pré-natalista e ele te perguntar, e aí,
Tá com alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu posso fazer para você nesse momento? Para não dar aquele branco, porque a gente realmente dá. A gente tenta puxar informação, mas a informação simplesmente não vem. Então, nesse momento, tem ali com você algum local que você consiga registrar as suas dúvidas para quando você chegar lá na sua consulta de pré-natal, você não perder essa oportunidade e não sair com nenhuma dúvida. Agora eu preciso falar com vocês sobre uma questão que acontece no primeiro trimestre. O primeiro trimestre ele é mais vulnerável para perdas espontâneas. E é justamente por isso que muitas mulheres acabam não compartilhando a existência dessa gravidez nesse primeiro período da gravidez. Justamente por conta dessa possibilidade de haver uma perda espontânea. E se isso aconteceu, ou vir a acontecer com você, eu quero que você entenda que, na maioria das vezes, não está relacionado a algo que você fez ou que você deixou de fazer. Na maioria das vezes, isso está ligado à incompatibilidade entre o seu corpo e o corpo do bebê que está se formando ali, justamente por conta de alterações cromossomiais do desenvolvimento mesmo do bebê. Então, se você vivenciou isso, primeiramente eu sinto muito, mas não se sinta culpada por conta do que aconteceu. Na maioria das vezes, isso são eventos biológicos e não tinha nada que você poderia ter feito para mudar o cenário. E é justamente por isso que muitas famílias escolhem contar sobre a gestação depois que se encerra esse período, que essa fragilidade diminui e eles têm mais certeza de que é uma gestação que vai vingar, como os antigos dizem, né? Mas não é uma regra não contar, não existe nenhuma superstição por cima disso. É bem aquilo que faz sentido para você naquele cenário. Eu mesma contei com 8 semanas de gestação para todos os meus amigos muito íntimos, né, e para os familiares durante o meu casamento, que foi uma oportunidade que nós percebemos que teria essa reunião de pessoas que nós amamos muito. Então a gente já revelou lá a chegada também, né, desse novo membro na família, além da combinação, né, da conjunção dessas duas famílias naquele rito que era o casamento. E aí, num todo, nesse vídeo eu quero dizer para você que o primeiro trimestre da gestação, ele é um momento mais íntimo, é mais introspectivo, é algo que você vai sentir mais. Então, não se culpe, não cobre também tanto, né, do seu parceiro ou da sua parceira essa conexão com a gestação. Justamente porque você sabe que você está grávida, as pessoas ao seu redor que são do seu convívio íntimo sabem que você está grávida, mas ela ainda não é visível para o mundo. Então existe uma desconexão das outras pessoas com esse momento. Você está conectada porque você vivencia e sente a gestação, mesmo que você não veja. Já tem sintomas e questões acontecendo com você que você consegue fazer essa conjunção e conexão e linkar que, não, isso está acontecendo porque eu estou grávida. Mas saiba que mesmo invisível para os outros, essa gestação já é profundamente transformadora para você. E se você está vivendo esse momento agora, acolha os seus sentimentos. O primeiro trimestre ele passa e passa muito rápido, mas ele já marca, na verdade, o início da sua jornada como mãe. Então, se você gostou desse vídeo aqui de hoje, eu quero que você compartilhe ele com outras mulheres que vão passar por esse momento, né, ou que já estão nesse momento, para que elas ouçam uma palavra amiga e saber mais ou menos como é que se desenrola esse primeiro trimestre do ponto de vista de você, gestante, para você saber mais ou menos o que acontece com o seu corpo, o que vai estar acontecendo de mudança com você, o que é esperado, o que não é esperado de estar acontecendo ali com você. Comenta aqui embaixo como é que foi o seu primeiro trimestre, como é que foi a sua vivência nesse primeiro trimestre, se foi tranquila, se você não sentiu nada, se foi horrível, se você sentiu tudo que eu falei e um pouco mais. Comenta aqui embaixo para a gente compartilhar essas informações com outras mulheres que vão precisar da nossa vivência para conseguir passar por esses períodos que, dependendo de como for, às vezes é muito difícil. E fica aqui comigo, acompanhando nessa série todo este desenvolvimento desse bebezinho até o nascimento. Eu espero você aqui na nossa próxima consulta. Não se atrasem, por favor. Beijo.